mais ou menos um ano, eu vim aqui em Roraima também, visitei Boa Vista e Pacaraima. De lá para cá, em Pacaraima, as coisas mudaram muito. Primeiro, porque existe um fluxo muito maior de venezuelanos. As ruas que antes pareciam de uma cidade pacata, agora parece até a 25 de março, ou um centro movimentado de uma grande cidade. É uma rua com muitas pessoas, muitos venezuelanos comprando comida, carregando mantimento na cabeça para tentar retornar para a Venezuela. Na data específica de hoje, os venezuelanos fecharam a fronteira, então na verdade a brasileira estava aberta, mas só saía da Venezuela para o Brasil quem tivesse autorização da Guarda Nacional Bolivariana. E além disso, a gente também visitou a prefeitura e um hospital local. Esse hospital já praticamente com quase nenhum suporte, uma situação muito calamitosa. E a gente tira como exemplo o hospital que a gente visitou ontem, que na UTI neonatal, das 46 vagas, 40 estavam sendo ocupadas por gestantes venezuelanas, né? Filhos de gestantes venezuelanas. Então a situação é calamitosa, ela exige uma atenção especial do governo federal. Acabou de sair mais uma medida provisória autorizando 230 milhões para esse gerenciamento dessa crise humanitária aqui na Venezuela, mas sempre lembramos que a melhor solução para acabar com todos esses problemas é a saída de Maduro do poder, o regresso da democracia, da normalidade na Venezuela, que aí todos os imigrantes que estão aqui certamente vão retornar para sua terra natal e botar um fim nessa crise migratória. Muito obrigado. Senhor presidente, no começo da crise, eu tenho certeza, né? Eu tive a oportunidade de algumas vezes lá em Roraima, ou Roraima, né? Como o pessoal fala. Tomei um puxão de orelha uma vez lá que a gente estava falando, lá o pessoal, Roraima! É uma sotaque de carioca. Mas E eu tenho certeza que no começo dessa crise, a população local ela fez o máximo possível para acolher esses venezuelanos que estavam fugindo da fome, da falta de medicamentos, da perseguição política, das mortes, do aumento da criminalidade, enfim, de tudo aquilo proporcionado pela narcoditadura de Maduro. Só que depois de um tempo, é humanamente impossível, salvo engano, aqui em torno de 400 mil habitantes que tem Boa Vista, em torno de 400, conseguir dar conta de absorver tanta gente chegando. E ainda mais agora, prezado deputado Medeiros, que o Maduro, o que ele faz? Ele pega ônibus com presidiários, chega na fronteira, solta e bota a galera para entrar aqui. Eles já estão acostumados com a vida do crime, não é aí que eles vão tomar jeito. Ou seja, entram no território nacional para delinquir. Então ele está exportando a revolução, dita o bolivarianismo do século XXI, para o território brasileiro. Pois bem, o que eu fico irritado é que mesmo morando em São Paulo e em Brasília, eu vejo as notícias chegando falando o seguinte: aumento da xenofobia, os brasileiros não conseguem acolher os venezuelanos. Eu fico assim, pelo amor de Deus, será que eles esperam que o povo de Roraima bata palmas para as pessoas que estão chegando lá? E muitas das vezes, muitos deles chegam lá e trabalham, mas nem todos conseguem. E por vezes chegam lá e roubam, causam homicídios, espancam comerciantes, aí dá aquele problema todo que teve em Pacaraima recentemente, aí quebra pau, couro come lá com os venezuelanos, tentam expulsar para o lado de lá da fronteira. Então não fazem uma análise séria e um papel importantíssimo que tem a imprensa. Eu já vi alguns documentários, mas muito pouco chega à pauta de um Fantástico ou de um SBT. Eu acho que poderia vir mais, né? Essa é uma crítica que eu faço, que poderia estar mais em foco, porque a situação é muito calamitosa. Quando eu fui lá no passado com o Nicolete, então PRF naquela época, a gente percorreu ali os 200 quilômetros que separam Boa Vista de Pacaraima na fronteira. Esses 200 quilômetros, o que os venezuelanos fazem? Eles não têm lá $10 para comprar a condução, então eles vão caminhando. São 3 dias de caminhada, normalmente só aguenta fazer aquilo dali homens em torno de 20 aos 30 anos, que vêm para o Brasil para trabalhar, para mandar dinheiro para a família. E sempre quando você para com eles e conversa, botei vários vídeos no YouTube, quem tiver curiosidade estão lá disponíveis, eles falam: a gente está saindo porque a gente já via que ia morrer. Não tem mais gato para comer, eu estava vendo criança comer cachorro de rua, eu não queria que meu filho fosse o próximo. Então eu estou arriscando tudo para atravessar a fronteira para tentar uma vida melhor. Então ali já ultrapassou muito de questão ideológica. Ali é questão de humanidade mesmo. Eu tenho certeza que se os Estados Unidos, Chile ou qualquer país da Europa estivesse vivendo uma crise semelhante,
independentemente do governo ser de direita ou de esquerda, nós estaríamos aqui. É por isso que eu falo, e não generalizo todos da esquerda não, porque tem gente que já critica o governo de Maduro. Antes tarde do que nunca, né? Mas assim, é impressionante, é uma doença mental ainda querer defender esse tipo de coisa. Tem um livro que eu virei fã dele, do Leonardo Coutinho. Ele escreveu um livro, Hugo Chávez, O Espectro. Quem lê esse livro, e ele é curtinho, tem 150, 60 páginas, ele narra ali todo o envolvimento do regime de Chávez e Maduro com o terrorismo do Hezbollah, com o narcotráfico das Farc e tudo que há de pior no mundo. Então engana-se o brasileiro que acha que aqui no Brasil a gente não tem terrorismo. Está na hora de se atualizar um pouquinho, porque é um problema muito sério. E delegado Pablo, Vossa Excelência é delegado federal, com certeza tem noção do que eu vou falar aqui agora. Outro dia, fui viajar, passei por Guarulhos. Aí veio uma funcionária de uma companhia aérea, não vem ao caso falar com a companhia aérea, mas ela falou o seguinte: Eduardo, a gente está tendo um problema aqui em Guarulhos que, às vezes, chegam aviões com dezenas de pessoas, normalmente voos vindos da África, poderiam vir de qualquer lugar do mundo, mas normalmente estão vindo da África. E as pessoas já chegam aqui só falando, não sabe falar nada em português, só sabe falar auto-refugiado, e tem a petição de auto-refúgio no smartphone dele. Já chega com o smartphone, com a petição de auto-refúgio. E ela falou que teve um voo que chegou com mais de 30 pessoas nessa situação. Ou seja, isso daí é reflexo do que nós aqui aprovamos ano passado, a contrário senso do Conselho da Consultoria da Casa, daquela nossa nova lei de imigração. Que no papel é muito legal, é muito bonzinho, vamos receber todo mundo, só que está chegando uma quantidade de pessoas numa questão desordenada. Eu não sou contra a imigração, não, eu sou descendente de italiano. Se eu for contra a imigração, eu sou suicida. Todos nós aqui, se olharmos para a cara de cada um, aqui um vai ter cara de árabe, um cara de europeu, outro cara de africano, e cada um de uma parte do mundo. Agora, será que a gente tem segurança para, por exemplo, mover a embaixada do Brasil para Jerusalém com a tranquilidade de que as nossas fronteiras são controladas? Quais são os países da Europa que têm os melhores índices de criminalidade? Eu respondo: são aqueles que melhor controlam as suas fronteiras. É só citar um dado. Veja a França. País muito semelhante a nós, muito benevolente, e que tem um recorde de atentados terroristas lá. Por quê? Porque o terrorista é igual ao criminoso. Ele só respeita o que ele teme. Então são questões que estão lado a lado. Além disso, prezado Medeiros, eu não sabia, tinha uma plaquinha do BNDES lá em uma das obras, quando o senhor visitou lá a Venezuela? Era um outdoor. Era um outdoor? Pois bem, me permita aqui ler 2 parágrafos de uma matéria muito interessante do jornal A Gazeta do Povo. São 2 parágrafos só. Venezuela, Cuba e Moçambique somam 1,7 bilhão em dívidas atrasadas com o BNDES. Financiamentos têm garantia do Tesouro Nacional, leia-se, dinheiro nosso aqui do contribuinte. E a conta poderá ficar em Brasília. O projeto de orçamento de 2019 já prevê 1 bilhão e 400 milhões de gastos para cobrir esses calotes. Ano passado nós votamos aqui e tivemos que votar favoravelmente a cobrir essas dívidas, porque senão o Brasil poderia ser sancionado de uma maneira ainda pior. Ou seja, vamos ver quem é que autorizou o empréstimo do BNDES 2016, 2017 ou 2018, muito depois de começar essa crise migratória, porque é uma pessoa totalmente sem noção para autorizar que o nosso dinheiro seja, não emprestado, né, mas doado para esses países. O Brasil financiou essas ditaduras, e eu já concluo já, presidente, financiou essas ditaduras ao redor aqui da América Latina com dinheiro do contribuinte brasileiro. Quando eu fui no Chile, quando eu fui na Colômbia, já recebi gente da Bolívia aqui, eles são doidos só para quê? Para ter informações. Porque eles sabem que isso não foi uma atitude unilateral do Brasil. Isso daí foi um conluio criminoso entre a quadrilha que governava o Brasil e as quadrilhas que governavam outros países, como, por exemplo, o da Venezuela. E aqui, finalizando, senhor presidente, de acordo com o general Girão, de fato, a segurança alimentar é algo a ser visto ali. Porque até isso a narcoditadura do Maduro conseguiu. Criou a figura do traficante de alimento. Lá tudo é tão controlado que até a alimentação é controlada. E a maioria dos venezuelanos, primeiro, eles emagrecem porque não tem alimento para todo mundo, e segundo,
eles usam a fome como uma política de Estado. Copiaram o regime político cubano. Então, para você receber alimentação, o que você tem que ter? Tem que ter a tarjeta de la pátria, uma espécie de cartão, bolsa, alguma coisa. E você só recebe a alimentação do governo se tiver essa caderneta. Para estar com essa caderneta em dia, você tem que votar a favor do governo. Lá não existe sigilo de votação. Você tem que participar das manifestações a favor do governo. E assim ele vai criando um ambiente político para dizer que tem pessoas que são a favor do Maduro. Não tem. Tem reféns à sua disposição. E junto com o alimento, a questão energética, que há muito a gente fala, que Roraima não é interligado ao sistema elétrico junto com o restante do Brasil. E não se surpreendam, eu acredito que, muito provavelmente, a situação energética lá vai ficar pior. Já falam que, às vezes, o governo venezuelano ele liga e desliga lá a transmissão de energia para Roraima. Então, quando ele desliga, as termoelétricas têm que funcionar a todo vapor. E é engraçado, né, senador Medeiros, que nessa hora os ambientalistas não reclamam. A termoelétrica poluindo pra caramba e eles não falam nada. O linhão não pode construir. Não pode construir um linhão, porque o pessoal ali que manda, a gente sabe quem é. Mas se Deus quiser, junto com as Forças Armadas, a gente vai construir esse linhão. Está 40 dias sem energia. Não tem mais energia. Está 40 dias sem energia da Venezuela. Então, que já é uma energia 100%. De ruim qualidade. Aquela que vai e volta, queima a sua geladeira, queima a sua televisão e você fica com ninguém para reclamar. Então, senhor presidente, eu agradeço a iniciativa de Vossa Excelência de trazer aqui essa comissão e pode contar com a disposição de todos nós para resolver esse problema, que não é da Venezuela, é de toda a região. Cuba é um câncer na região, exporta esse tipo de regime, mandou para o Brasil aqui, graças a Deus nós tivemos o impeachment, depois mandou para a Venezuela, sugou a Venezuela e agora está começando a sugar o México. Eu não tenho papas na língua e falo, o presidente Obrador do México, em janeiro, no seu primeiro mês de mandato, sabe o que ele fez? Já fez um contrato com os médicos cubanos. Na Venezuela é contrato com médico, é contrato com atleta, é contrato com professor, e lá tem mais de 50 mil cubanos que fazem Maduro de fantoche. Para tirar agora é um problema. Aí eu falo que vai ser preciso uso da força, o pessoal fica, quer declarar guerra, Eduardo Bolsonaro contraria as Forças Armadas. O Brasil é um país pacífico. Mas também a gente não pode ficar olhando o nosso vizinho ali morrendo de fome, emagrecendo, e ficar de braço cruzado, achando que o problema é deles, que não é. Estamos vendo aqui prostituição à luz do dia, crise alimentar, problema na energia, fora o aumento da criminalidade em Roraima. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado por ter me permitido a fala. Senhor presidente, ontem a Globo News noticiou: Bolsonaro decide demitir ministro Vélez Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. Todo mundo viu que isso aí é uma mentira. Eu até me coloco no lugar do jornalista e às vezes, general Peternelli, ocorre da gente fazer equívoco. Com quem que ele nunca fez isso, né? Às vezes ocorre da gente falar alguma coisa que na verdade não deveria, ou que não checou a fonte e ali acabou saindo uma notícia indesejável. Mas a essa altura do campeonato, se tratando dos profissionais da imprensa, de uma rede como a Globo News, que é das maiores do país, é difícil acreditar nessa ingenuidade. E o que a gente vê é a todo momento um bombardeio em cima do governo Bolsonaro. Para quê? Para tentar vender para você um aspecto de que está tudo uma bagunça, de que são pessoas que não são profissionais, que o governo não vai dar certo, quando na verdade a gente vem para o mundo real e percebe que não é bem assim que a banda toca. Mas esse é um enredo da imprensa que Alexandre Garcia, de maneira muito certa, fez uma análise e disse que a imprensa até hoje ficou sem entender o que ocorreu nas eleições de 2018. Ao invés de fazer uma autorreflexão, ao invés de fazer uma análise mais próxima da realidade, não. Nas palavras de Alexandre Garcia, eles dobraram a aposta e continuam fazendo esses incessantes ataques. E agora o próximo passo deles qual que é vender a imagem que a internet é produtora de fake news, para exatamente poder regular a internet, ou usar uma palavrinha bonita, né, para democratizar a internet, quando no final, prezado presidente Frota, a gente sabe que o que vai acontecer é uma censura deliberada para que nós voltemos a ser cordeiros e implorar para a imprensa
um espacinho lá na carta do leitor deles para fazer valer a nossa opinião, quando hoje nós temos os nossos perfis e nós temos a liberdade de fazer isso quando a gente bem entender. É só ter internet e um smartphone. Então lembrar a imprensa que o nascimento do termo fake news veio da imprensa, não veio da internet, veio da imprensa e foi popularizado quando o presidente americano Donald Trump praticamente expulsou um jornalista da CNN que falou uma mentira escandalosa. E eles acham que eles podem simplesmente mentir e depois vir falar para você como se nada tivesse acontecido, como se você, no seu papel de parlamentar, de figura pública, tivesse que falar com a imprensa como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Jogar o nome, a honra das pessoas no lixo, isso não está tudo bem não. Falta profissionalismo. É por isso que hoje qualquer perfil tem muito mais credibilidade do que a imprensa com toda a sua estrutura, com todo o seu aparato. Então prestem atenção vocês internautas para não caírem nessa ladainha de regularização da imprensa, democratização dos meios de comunicação, que isso daí no final é só para pegar você. A mamata deles está acabando, vocês estão vendo a redução dos investimentos do governo federal na imprensa tradicional e certamente eles vão ranger os dentes, mas é para isso que o Jair Bolsonaro foi eleito e a gente espera contar com o apoio de vocês, população do mundo real, para não permitir que eles façam não só a nós, como o país inteiro, de reféns. Muito obrigado, senhor presidente. Fala pessoal, bom dia. Normalmente esse primeiro minuto aqui só vai ver quem for rever o vídeo, né? O primeiro minuto que serve para o pessoal entrar online para dizer como é que está a conexão, mas já vou adiantar para vocês aí. Aqui está o deputado federal General Girão, PSL do Rio Grande do Norte. Do outro lado aqui está o nosso amigo PRF Nicolete, do PSL de Roraima. Aqui está o Elan, acertei? Isso. Aí Elan, colega nosso aqui de Roraima, estava comigo aqui também há um ano atrás quando a gente veio visitar Pacaraima, deu um giro aqui pela região. Agora a gente está retornando aqui para conhecer de novo e ver um pouquinho melhor a situação na fronteira. Coincidentemente estão ocorrendo algumas movimentações do lado venezuelano, mas a gente vai seguir com a nossa agenda aqui. General, como é que foi o dia ontem? O senhor poderia fazer um balanço para a gente? O que a gente acabou conhecendo? Um pouquinho dos hospitais, como é que está a Operação Acolhida, para quem não conhece? Olha, bom dia a todos. É uma grande operação humanitária. Eu servi aqui, trabalhei 11 anos aqui. Eu nunca tinha imaginado que pudéssemos chegar a esse ponto que chegamos. E olha que nós estamos aqui vendo uma situação que já é considerada praticamente que sob controle, porque o Exército, as Forças Armadas assumiram aqui a Operação Acolhida e depois que tem também a interiorização ao final. E realmente as pessoas estão sendo atendidas, sendo alimentadas, estão hospedadas. Isso daí é uma coisa que é uma grande ação humanitária que o Brasil precisa saber e o mundo também precisa saber, né? O desespero dos venezuelanos de chegarem aqui assim pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, parabéns àqueles voluntários e àqueles militares que estão envolvidos nessa operação acolhida. E nós vamos levar com certeza esse relatório lá para Brasília para dar mais publicidade a tudo isso que vivenciamos aqui. Perfeito. Nicolete, explica um pouquinho, pessoal, como é que é esse negócio aí de interiorização? O que significa isso e por que os venezuelanos pedem tanto? Pois bem, pessoal, primeiramente agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro, General Girão, por terem vindo junto com a comissão, são de outros estados, vieram verificar em loco a real situação do povo brasileiro também. Interiorização é um sistema utilizado pelo Exército Brasileiro, com a ajuda também da ONU e das associações não governamentais, para levar os venezuelanos aos outros estados. O grande problema é que os prefeitos dos municípios têm que aceitar esse pessoal, têm que receber eles, já com emprego, com um local para eles ficarem. Então há um sistema de peneira, eles filtram as pessoas que realmente têm uma capacidade laboral, de trabalho, para que elas possam ser enviadas a outros estados. E o prefeito também tem que absorver isso aí. Nós estamos aqui na comissão para tentar facilitar essa ida dos venezuelanos para que possa desafogar um pouquinho o nosso estado. O pessoal aqui verificou ontem a situação na saúde, precária, realmente mais de 80 mil venezuelanos, e a gente precisa urgentemente que esse processo de interiorização seja mais rápido e eficaz também. Repetir se pode seguir. Perfeito, pessoal.
A gente teve essa oportunidade ontem, né? E a gente sempre, eu sempre fui muito crítico de ONGs que recebem dinheiro do governo, né? Mas só para deixar claro aqui que ontem a gente conheceu uma ONG. Lembra o nome da ONG? A Acnur é uma agência da ONU. Tinha uma outra ONG lá que tinha um similar italiano dela, né? AVBIS. Associação dos Voluntários Brasil, Itália. Então é um trabalho sensacional que eles fazem, né? Poxa, parece até, né? Quando a gente conheceu de manhã, que a gente esteve lá junto com... Tinha o pastor Martins também. General Bessa, Pazuello. Tinha o pastor Mormon também. Pastor Martins, Carlos Wizard. Carlos Wizard. É um dos donos, né, do Wizard, do curso de idiomas. Isso. Então o trabalho que eles fazem voluntário é sensacional. Porque eles pegam aqui o terreno que não era nada, o exército levanta a estrutura, eles acolhem os venezuelanos que antes estavam nas ruas. Eu posso falar para vocês que eu estive aqui há um ano atrás, eu junto com o Nicolete, a gente foi numa praça central ali em Boa Vista. Como é que é o nome daquela praça lá? Simão Bolívar. Praça Simão Bolívar. O negócio era degradante, era esgoto a céu aberto. E agora você passa, a praça ela está totalmente refeita. Parabéns até para a prefeita, tem cuidado muito bem aqui dessa parte da urbanização. E ao Exército, junto com a Acnur e algumas outras organizações não governamentais, de dar esse suporte ao venezuelano. Lembrando para você que, gente, não adianta, eles vão continuar entrando. Esse negócio de fechar, vamos fechar a fronteira. Não produz efeito prático. Eduardo, com a fronteira fechada? Teve um dia lá que deu pico de quase 1.000 pessoas entrando. Então, imagina só. Lembrando que aqui em Boa Vista, que é a menor capital brasileira, né, não tem 400 mil habitantes. Então você para ver o impacto disso daí. A população aqui certamente já cresceu aí em torno de uns 10% desde essa crise migratória. No mínimo. Então, ao invés das pessoas estarem na rua, elas estão no abrigo, procurando emprego. Muitas delas são, a maioria até, né, qualificadas. Tem professor universitário, enfermeiro, administrador. E eles vêm aqui querendo emprego. Óbvio, uma parte deles não consegue, uma parte entra na criminalidade, faz pequenos furtos. Mas, como Roraima é um estado que é meio que isolado do resto do país, eles são muito esperançosos que através dessa interiorização eles consigam Levando comida. Ter um emprego, uma vida digna. E eles dizem, né, pelo menos até enquanto não melhorar a situação na Venezuela. Então é isso aí, pessoal, vamos lá para a fronteira, dar uma olhadinha, ver como é que está a situação lá, mais uma vez para conhecer a Operação Acolhida, nessa comissão parlamentar aqui, que também conta com o deputado federal delegado Pablo, do Amazonas, e o coronel Crisóstomo, de Rondônia, beleza? Um abraço, pessoal, abraço aí, Girão. Forte abraço, hein? Vamos ver em loco o que é que está acontecendo lá e depois vocês vão ser informados sobre isso. Grande abraço, obrigado a todos aí, que Deus nos abençoe e tenhamos uma boa viagem. Fica con Dios. Abrazo, pessoal. Un abrazo, Ilan. Valeu, obrigado. Conversación. Pasa. Una pregunta entonces. El ejército, ¿cómo es el trabajo de los militares aquí? ¿Está bueno? ¿Está malo? No, está bueno. ¿Y la policía? Lo que pasa es que la policía no es la misma que la civil. La policía trata muy mal a los venezolanos. La policía, la forca, todos los trata mal, los maltrata, la forca, a los venezolanos. Los hombres los maltrata mal. Si los ve parados, los pegan, ¿por qué? Si no están haciendo nada malo. O sea, si los ven al frente, la forca los pega, los maltrata, les dobla las manos feo. Es la verdad. No hay que decir mentiras, la verdad. La forca maltrata a los venezolanos mal. Aquí están. Es verdad, es verdad. Una pregunta. ¿Por qué salieron de Venezuela? ¿Es por cuenta de hambre, falta de medicina, perseguición? Por todo eso. Sí, tenemos un poco de falta de atención médica, más que todo aquí en el campamento. Por lo menos una jornada, a ver si usted nos podría ayudar en una Hay niños con conjuntivitis, fiebre. ¿Y vinieron caminando o consiguieron transporte? Caminando, Coca-Cola, caminando. De Pacaraima hasta aquí. 6 horas caminando. Yo me vine caminando de Pacaraima con 5 hijos. Y con Fernando. Yo caminando y Los indios venezolanos le cobran a uno por pasar las trochas. Sí. Los indígenas venezolanos, los pemones de aquel lado, le cobran a uno para pasar por su territorio, por su camino. Sí, pero aquí la Guardia también, la Guardia Nacional.
Me voy entonces. Estamos intentando hacer el mejor. No hay solución milagrosa, pero ahí estamos intentando hacer el mejor. Primeramente, Gracias por la comprensión. Aquí la fuerza cuando vamos al río a lavar, que es la única para